Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e hoje nós vamos falar um pouco sobre os nossos vizinhos argentinos que no dia de ontem lembraram os 25 anos do atentado contra a Associação Mutual Israelita-Argentina, a AMIA, que pode ser considerado um dos maiores atentados terroristas da história da América Latina. A gente costuma dizer muito que a América Latina não tem o terrorismo exatamente como problema, mas o caso argentino nessa situação é bastante específico e bastante dramática. Lembrando que eu estou falando sobre o atentado de 1994, mais uma vez, o dia 18 de julho de 1994, e não foi um atentado isolado. 2 anos antes, em novembro de 1992, nós tivemos um outro atentado contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires. Somados, esses 2 atentados deixaram 114 mortos. A maior parte deles, 85, nesse atentado de 1994 contra a AMIA. Quando olhamos para esses 2 atentados, não restam muitas dúvidas de que os alvos eram, naturalmente, os judeus. Um atentado contra a Embaixada de Israel e outro contra uma associação israelita na Argentina chamam bastante atenção, sobretudo se levarmos em consideração que a Argentina tem a maior comunidade judaica de toda a América Latina. Essas características, naturalmente, acabam chamando muita atenção tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. E as investigações lá de 1992 e posteriormente de 1994 sempre ligam esse atentado ao Irã e ao Hezbollah, que é um partido político libanês com braço armado muito ligado ao Irã, mas pertencente a grupos xiitas libaneses. Uma possível motivação por parte do Irã ou do Hezbollah para fazer um atentado como esse contra a Argentina era o fato de que a Argentina vivia naquele momento um período de grande aproximação aos Estados Unidos. Importante lembrarmos que a Argentina foi o único país latino-americano a enviar soldados para participarem da Guerra do Golfo, em um momento em que o governo, então, de Carlos Saúl Menem, anunciava que a Argentina gostaria de ter relações não cordiais com os Estados Unidos, mas relações carnais com os norte-americanos. Mas, ainda assim, nunca houve provas definitivas de quem fez o atentado e como esse atentado foi feito. Até mesmo o governo sírio aparece como possível suspeito de ter alguma participação. Mas, no momento da investigação, ao menos do atentado contra a AMIA em 1994, percebe-se que a cena do crime foi bastante alterada, que dificultou bastante as investigações, e há acusações de que promotores teriam tentado subornar testemunhas para que mudassem as suas declarações acerca do que viram naquele dia. O caso ficou mais nebuloso ainda no ano de 2015. Um promotor argentino chamado Alberto Nisman entregou ao Congresso argentino uma denúncia de que o governo de Cristina Kirchner estava atrapalhando as investigações com o objetivo de fechar, em algum momento, um acordo comercial com o Irã. Uma vez que possíveis investigações, caso levadas à frente, poderiam comprovar que o Irã teve participação no atentado da AMIA, haveria um interesse tanto do governo argentino quanto do governo iraniano de abafar qualquer tipo de investigação. E o caso se torna ainda mais dramático quando, na semana em que apresentaria as investigações ao Congresso, Alberto Nisman aparece morto em seu apartamento. A princípio, falava-se em suicídio, uma vez que não havia registro de entrada de nenhuma outra pessoa em seu apartamento naquele dia, mas a justiça se mostra convencida de que houve sim um homicídio naquele dia em 2015. Maurício Macri não deixou o caso passar em branco. Ele criou ontem um decreto que cria um sistema de registro de pessoas e entidades provavelmente ligadas ao terrorismo, inclusive reconhecendo Hezbollah como entidade terrorista. Apenas lembrando, muitos países e a própria ONU não reconhecem o Hezbollah como terrorista porque, por mais que o grupo tenha sim um braço armado, é um grupo que possui uma representação de parte da população libanesa. No entanto, Macri considera que, uma vez que esse grupo participou
de um atentado no território argentino, a Argentina tem o dever de reconhecê-lo como terrorista, inclusive congelando ativos do Hezbollah. E não ficou por aí. Macri ainda recebeu em Buenos Aires a Conferência Hemisférica contra o Terrorismo, e quem esteve presente nessa conferência foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, que participou inclusive de uma homenagem às vítimas dos atentados. Além disso, Maurício Macri também reforçou bastante a necessidade de os responsáveis pelos atentados serem julgados na Argentina, modificando uma postura do governo argentino dos últimos anos, que era de que os responsáveis poderiam ser julgados mesmo que não estivessem presentes. E, por fim, Maurício Macri ainda trabalhou em conjunto com o presidente do Congresso Judaico Latino-Americano na formulação de um livro, na produção de um livro chamado Justicia Perseguirás, que reúne as ideias de alguns líderes mundiais acerca do terrorismo, líderes como Donald Trump, Angela Merkel, Iván Duque, da Colômbia, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, Michelle Bachelet e até mesmo Jair Bolsonaro. Com isso, a Argentina dá demonstrações de que está disposta a relembrar e não a esquecer o que se passou há 25 anos. Se você quiser ser nosso apoiador, você acessa www.petitjornal.com.br. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.